Olá pessoal, estamos aqui nesse canal para poder ajudar você com a sua memória. Você tem uma memória fraca? Ou você acha que tem uma memória fraca? Será que consegue desenvolver a sua memória? Acompanhe a gente no canal que você vai aprender. Oi pessoal, meu nome é Odilarson Ribeiro. Eu estou colocando agora esse canal para poder ajudar você a melhorar a sua memória. Isso é a pedido de vários amigos meus que perguntavam como é que eu consigo memorizar as coisas. Pequenas coisas, grandes coisas, como é que eu consigo ler um livro rápido e entendê-lo e expressar ele num texto. Como já aconteceu de fazer trabalhos para outras pessoas, ler e saber o assunto sem ter estudado semestres, meses, certo? Mas você precisa treinar a sua memória. Mas o que é memória? Memória, segundo o nosso dicionário português, nada mais é do que uma faculdade do seu cérebro que tem de adquirir informação, armazenar e evocar essas informações. Evocar quer dizer buscar no momento adequado aquilo que você precisa lembrar em determinado momento. Vamos dizer que você guardou a chave na escrivaninha do lado da porta do seu quarto. Aí você chega na porta de fora de casa e vai perguntar: onde eu coloquei a chave de casa? Como é que você vai fazer para lembrar? Você vai na cozinha, você vai na sala, vai em todos os lugares e quando vai até no quarto, revira o quarto inteiro e não acha a chave. E quando você vai sair do quarto, você olha para o lado, bem do lado da porta, a chave está lá. Como faz para evocar isso? Você deixou lá. Como faz para lembrar disso? Aquela matéria de matemática, aquelas fórmulas, aquele assunto de história, aquele assunto de geografia, aquela matéria horrível que você detesta, como faz para lembrar? Ou então no dia de prova, que gela tudo, apaga tudo. Tem como fazer lembrar? Tem. Todas as memórias são ótimas. Todas as mentes. Pré-requisito para ter uma boa memória é ter um cérebro. Só isso. Você que tem um cérebro intacto, bom, pode sim ter uma ótima memória. Mas isso depende muito do seu treinamento. Tá? Ter uma boa memória não quer dizer que você, a partir de agora, vai ver todos esses vídeos que vamos colocar no canal e vai dizer: eu tenho uma boa memória. Eu, particularmente, tenho uma boa memória para o que eu quero lembrar. Tem coisas que eu não quero lembrar, não me atenho, não guardo e deixo para lá. Mas o que é importante para mim, eu lembro. Então eu vou começar esse vídeo da seguinte maneira. Eu vou colocar para vocês 9 mitos da sua memória, para que você esqueça. A partir de hoje, você não vai mais dizer essas bobagens que falam por aí. Mas antes, eu quero lembrar que o assunto que nós estamos falando, eu estou tirando de um livro. E desde já agradeço ao professor Alberto Delísola, o campeão sul-americano de memorização. Ele é brasileiro, já apareceu no Fantástico, na Adriane Galisteu e em outros programas de televisão, que me permitiu poder falar desse assunto que está no livro dele. Se você quiser adiantar, não quer esperar os outros vídeos, quiser comprar, pode ir nas livrarias Mentes Geniais. Certo? Tem todas as técnicas de memorização. Aqui, simplesmente no canal, a gente vai trabalhar para que você saiba desempenhar essas técnicas, tá? A gente vai mostrar exemplos, vamos mostrar situações do dia a dia para que você possa, durante os seus estudos, utilizar essas técnicas aqui. Mas se você quiser ir lá na livraria comprar logo, tá aqui, já faço a propaganda. Obrigado, Alberto, pela oportunidade. Mentes Geniais, Alberto Delísola, em qualquer livraria você pode. O primeiro mito: a memória é única. Um exemplo, se eu consigo memorizar uma fórmula de matemática, consigo memorizar qualquer coisa. Não é bem assim, certo? Tem pessoas que têm facilidade para aprender
matemática com muita facilidade e tem outros que aprendem com muita facilidade história, geografia, mas para outros fica bem complicado. Alguns não se dão bem com palavras, outros não se dão bem com números. Então aquele professor de matemática é muito mais hábil para memorizar a fórmula de matemática, mas não consegue lembrar datas importantes da história brasileira, em que um historiador pode se lembrar com muita facilidade até lugares, nomes de lugares, nomes do Egito e outras passagens históricas bem antigas. Então, só porque você é bom em uma, não quer dizer que vai ser bom em todas. E as técnicas de memorização é para igualar tudo isso. Já eu posso ser bom numa matéria, mas posso também ser bom em outra, se eu utilizar essas técnicas. Então, esse é o primeiro mito. Então, só porque eu tenho uma ótima memória para uma coisa, não quer dizer que eu vou ter ótima memória para as outras coisas. Segundo mito, usar as técnicas de memorização são a solução para todos os problemas. Não é bem assim. Quem dera, certo? Se a gente aprendesse todas as técnicas que vamos falar aqui no canal, e nesse momento a gente aprendesse todos os nossos problemas estão resolvidos. Não. As técnicas de memorização são simplesmente para melhorar a sua capacidade de armazenar várias informações no seu cérebro e evocá-las. Não exatamente vai ser a solução de todos os seus problemas. Isso leva tempo, isso leva treinamento. Então é necessário que você treine. Ou seja, quando a gente colocar as técnicas aqui, você vai ter que treinar em casa para ter uma memória boa e rápida. Vou falar de outro recordista de memória, do professor Renato Alves, que ele fala nos seus cursos que memória boa é memória rápida. Então, mas para ter uma memória rápida, você precisa treinar. Então, nesse momento eu quero que você entenda, não é a solução de todos os seus problemas. Vai precisar de treino, vai ter paciência para poder aprender todas as técnicas e saber usar. Terceiro mito, prefiro entender a memorizar. Tudo bem, tem pessoas que preferem assistir aquela aula e para poder entender do que memorizar. Mas e aquele texto, aquele professor prolixo, como é que eu vou entender? As técnicas de memorização não impedem que você entenda. Você deve entender, é importante entender. É mais importante. Mas só o entender não faz você lembrar de detalhes. Vamos dizer que você está fazendo uma prova subjetiva. Você precisa responder e aquele professor chato, aquele professor que quer arrisca palavra por palavra que ele colocou na apostila ou que ele buscou do livro da página tal. Ele quer palavra por palavra e ele vai descontar décimos da sua matéria, das suas notas, se você colocar uma palavra diferente. Ele quer palavra por... Como é que você faz para lembrar a palavra por palavra? Você entendeu, vai colocar até mesmo com as suas palavras. E se o professor não aceitar? Como é que fica? Eu já passei por isso. Não só no ensino fundamental médio, como no superior também. Tem professores que não aceitam de jeito nenhum o que você entendeu com as suas palavras. Ele quer o que está escrito na apostila, o que está escrito exatamente no livro que ele ofereceu. Então, entender é importante, mas também se você tiver uma técnicazinha de memorização para memorizar melhor aquele texto, vai ser melhor ainda. Você vai conseguir ter um resultado e vai mostrar para o professor que não só entendeu, como aplicou com exatidão aquilo. Quarto mito, técnicas de memória tornam as coisas mais fáceis. Como eu falei antes, tudo depende de treino, ou seja, você vai treinar a sua mente, vai deixá-la mais forte e mais fácil e mais rápida para memorizar coisas. Então, mas isso depende do treino. Vamos dar um exemplo para você entender. Uma pessoa que nunca treinou numa academia, nunca fez uma musculação na vida, nunca correu na vida, e de repente ele quer fazer uma maratona. A partir de hoje, eu vou começar hoje a correr e vou fazer uma maratona. São 40 quilômetros para correr. Ele vai conseguir? É claro que não vai conseguir. Ele tem que treinar, aumentar sua resistência, aumentar sua musculatura
ter uma boa respiração, ter uma boa resistência respiratória para ele poder, aos poucos, começando com 1 quilômetro, com 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros e assim até chegar aos 40, para ele poder competir numa maratona. Então as técnicas de memorização não vão, assim, de um passe de mágica, fazer você memorizar todas as coisas. Não, você vai ter que treinar. Treinar por quê? Ah, mas eu preciso para ontem isso. Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência e treinar bastante, se possível, mais do que os outros. Se precisar 2, 3 vezes, ou 4, 5 vezes durante o dia para treinar, ou se você tem pouco tempo, chega do trabalho tarde, da noite, e só tem aquele tempinho para treinar, treine aquela meia hora, 1 hora, naquele dia, mas treine todo dia. Você vai perceber que sua memória vai ficar melhor e mais rápido, tá bom? O quinto mito é que tem pessoas com memória fraca, que são péssimas, têm péssima memória. Para quem prestou atenção lá no início, no primeiro mito, eu vou dizer uma coisa para você: não existe memória fraca. Não existe memória fraca. Existe memória destreinada. Existem pessoas que têm memória destreinada. Elas não treinaram a sua memória para ter essa eficácia, para armazenar informações e evocar informações. Puxá-la de onde ela guardou para poder colocar no papel ou apresentar em algum lugar. Então, aquela pessoa destreinada vai dizer que tem uma memória fraca, mas na verdade ela não tem memória fraca, ela tem uma memória destreinada. Você que acha que tem memória fraca, começa a treinar. Eu me achava com memória fraca, eu achava que eu não tinha uma memória excepcional. Como não tenho, não sou melhor que ninguém, mas aprendi e sei hoje estudar para poder armazenar e evocar no momento certo aquela matéria importante para aquele momento. No meu trabalho, eu preciso estar buscando assuntos importantes na minha mente, principalmente quando aparecem coisas novas. Então, não existe memória fraca, existe memória destreinada. Vamos para o sexto mito. O sexto mito é que existe memória fotográfica. Sabe aquela historinha do pessoal olhar, pam, e memorizou tudo, rápido? Tá. A ciência já provou que isso não existe. Existe aquele que tem uma técnica, uma forma de codificar aquela imagem, aquele rosto, aqueles detalhes com muito mais rapidez do que outros, tá? Então não existe uma memória fotográfica que a pessoa nunca treinou a mente dela e pá, fecha os olhos, pisca uma vez e já está memorizando. Não, com certeza, em algum momento, ela mesmo produziu um próprio código de memória que quando ela olha com uma certa exatidão, uma certa concentração, que nós também vamos trabalhar sobre concentração aqui no canal, para memorizar com mais facilidade aquela imagem, aquele rosto, aquela cidade. Então não existe essa natureza de memória fotográfica. Eu posso ter uma memória assim? Pode, se você treinar bastante, treinar e ter a sua própria codificação de memória, ok? Sétimo mito: suplementos naturais ajudam na memória. Você, mãezinha, que gosta de dar o ginkgo biloba, né? O ginseng para o seu filhinho, entupir ele aí com guaraná em pó para poder melhorar a memória, que esse menino não entende nada e não consegue memorizar nada. Infelizmente, não existe remédios que possam ajudar na memória. Existem condições clínicas, condições médicas, em que pode atrapalhar na forma de adquirir as informações, como problemas hormonais, problemas de vitamina e muitos outros. Mas isso é um problema médico, tá? Então isso não é nenhum remédio como esse que eu falei ou alguma coisa natural vai ajudar. Tem que procurar o seu médico, procurar fazer os exames, procurar ver se as vitaminas estão em ordem, procurar ver se os seus hormônios estão em ordem. Mas esses tipos de remédios naturais não melhoram a memória. Mas existem doenças também que podem atrapalhar isso, que é você procurar seu médico para poder ajudar nessa parte, ok? Oitavo mito: os neurônios não se regeneram mais na idade adulta.
há muito tempo atrás, eu, quando fazia meu ensino fundamental e ensino médio, cheguei a estudar que existem as células permanentes, são aquelas que têm uma certa quantidade e elas não se regeneram mais. As células cerebrais, os neurônios, eram uma delas. Porém, hoje nós temos estudos que dizem que existe sim a nova formação de células na idade adulta. Existe uma regeneração, só que de uma certa forma limitada. Não é como as células da pele em outros lugares, mas trabalhando esse tipo de coisa, abrindo novos caminhos neurais, que nós vamos falar mais tarde sobre caminhos neurais. O nono mito: uma memória treinada nunca se esquece. Infelizmente, você que vai aprender a técnica lá de memorização, a memória treinada, tudo bem, você tem uma memória, vai ter uma memória treinada, mas você vai poder esquecer, sim, algumas coisas. Quando? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A nossa mente, ela grava o que é importante. O que você considera importante, você vai gravar e vai memorizar. E com a ajuda das técnicas de memorização, você vai conseguir evocar essa memória para poder utilizá-la no momento certo. Mas quando você não considerar importante, as minhas colegas que falam para mim, esse negócio de memorização não rola. Rola, mas eu só memorizo o que eu quero memorizar. E eu só memorizo o que eu acho importante memorizar. Não adianta eu memorizar uma coisinha de nada, que não conta, em pequenos números que não vão ser importantes para o meu dia a dia ou para a minha vida. Eu tenho que memorizar coisas importantes que são para a minha vida, para eu passar num concurso público, para eu passar numa prova do colégio, se eu conseguir uma boa nota. São coisas que eu tenho que memorizar que são importantes. Coisas que não são importantes, claro que vai ser esquecido. Então lembre aí, o pessoal que quer memorizar tem que dar importância para o que quer memorizar, porque o que não é importante, a memória, a sua mente vai esquecer. Então você que vai aprender todas as técnicas de memorização, não pense que você vai deixar de esquecer coisas, você vai esquecer sim as coisas que você considerar que não são importantes. Aquelas que você considerar importantes e vai utilizar as técnicas de memorização, com certeza você vai lembrar, ok? Então estão os 9 mitos e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá o likezinho, ajuda a gente, compartilha nas suas redes sociais, se inscreva no canal e siga-nos nas redes sociais. O meu nome é Odilab, sou com D mudo, é um nome estranho, mas é o meu nome. E é o único nome que tem nas redes sociais. Muito obrigado. Até mais.